estudantes! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Camila Barbosa e a partir de agora você, do quarto e quinto ano, vem comigo acompanharmos a aula de hoje. O tema da nossa aula é a relação entre o campo e a cidade. Vamos iniciar! Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer a retomada do nosso desafio. E aí, quem fez o desafio da aula passada? Na aula passada nós falamos sobre xenofobia e eu pedi para que vocês pesquisassem o significado da palavra e fizessem um cartaz no seu caderno combatendo esse mal. Vamos ver aí quem acertou. A palavra xenofobia surgiu da junção de duas palavras do idioma grego. A primeira, xenos, que significa estrangeiro ou estranho, e phobos, que significa medo. Portanto, xenofobia significa medo do diferente ou medo do estrangeiro. Tudo bem até aí? Vamos continuar. Observem essas duas imagens aqui do município de Jaboatão dos Guararapes. À esquerda do seu vídeo, temos a imagem do campo, simbolizado pelo engenho Pedra Lavrada, e à direita do seu vídeo, a imagem simbolizando a cidade no bairro de Piedade. Então, eu gostaria de saber de vocês, aí na sua casa, aí onde você mora, qual imagem se parece mais onde você vive, com o campo ou com a cidade? E aí, contem para mim. Vamos lá. Vou explicar para vocês um pouco o que é município. Município é a menor parte do nosso país com governo próprio, onde cada estado é formado por um conjunto de municípios. Vamos retomar alguma informação. Qual é o estado que nós vivemos? E aí, quem sabe? Muito bem, você acertou, nós vivemos no estado de Pernambuco. Então, em geral, os municípios eles têm área urbana e área rural. Todas as vezes que vocês ouvirem falar em área urbana, é relativo à cidade. E quando vocês ouvirem falar em área rural ou zona rural, é relativo ao campo. Tudo bem até aí? Vamos continuar. População brasileira, campo e cidade. Presta bem atenção aqui a esse gráfico, tá certo? Em formato de pizza. Vamos observar. Esse gráfico, ele fala para a gente o percentual das pessoas que vivem hoje tanto na área urbana quanto na área rural. Então eu pergunto a vocês, qual é o percentual de brasileiros vivendo na zona urbana? Muito bem, acertou quem falou 85%. E na zona rural, 15%. Tudo bem? Então esse é o percentual das pessoas, dos brasileiros hoje no Brasil. A nossa divisão é composta dessa forma, tudo bem? Então, o que a gente pode concluir com esse gráfico? Primeiro, a população urbana e a rural, elas não se encontram igualmente distribuídas pelo território brasileiro. E a maioria dos municípios apresentam uma quantidade maior de pessoas vivendo nas cidades do que no campo. De olho nesse outro gráfico aí. Primeiro, é importante que vocês aprendam a fazer leitura de gráficos. O título desse gráfico é Taxa de Urbanização Brasileira. Percebam que nas cores laranja e azul, cada uma tem uma nomenclatura. A cor laranja representa a área rural, né, a zona rural, e a cor azul representa a área urbana. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Na década de 1950, se vocês perceberem, embaixo de todas essas barrinhas tem o ano em que foi feita essa pesquisa, que vai de 1940 até o ano de 2010. Então vamos lá. Na década de 1950, qual era o percentual de pessoas que viviam no campo? Acertou, quem falou 64%. E essa população ela era maior ou menor em relação às pessoas que viviam nas cidades? Ela era maior, muito bem. Agora eu pergunto a vocês, a partir de que ano a população da zona urbana superou
a população da zona rural? Quem sabe? Procura aí no gráfico. Muito bem, acertou quem falou que foi na década de 1970. E qual foi esse percentual? É só você olhar no gráfico também. 56%. Muito bem, pessoal. Então, vamos continuando. Vamos falar agora um pouco sobre a migração do campo para a cidade. Êxodo rural. É quando as pessoas deixam o campo para viver definitivamente nas cidades. Então eu trouxe para vocês, presta bem atenção a essa tela. Essa tela é de um artista plástico chamado J. Borges. E o título dessa tela significa Fugindo da Seca. J. Borges, pessoal, ou J. Borges, ele é um artista pernambucano. Ele mora no interior do nosso estado, na cidade de Bezerros, certo? Então, nessa tela, Fugindo da Seca, a gente pode ver que as pessoas, de fato, estão com todas as famílias migrando para a cidade. Tudo bem? Então, vamos falar um pouco dos aspectos que contribuíram justamente para esse êxodo rural aqui no Brasil. Primeiro, a introdução do uso de máquinas no campo. Depois, uma melhor qualidade de vida, ou seja, maior disponibilidade de emprego, melhores salários, serviços de saúde, lazer e educação. E também a falta de condições financeiras e de terra para o plantio. Trabalho no campo e na cidade. Na cidade, as atividades são ligadas mais à indústria, ao setor de comércio e serviços. Já no campo, as atividades estão relacionadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. Percebam nessas imagens algumas atividades relacionadas ao campo, como a criação de animais, gados, aves, ao cultivo de hortaliças e também as máquinas agrícolas que auxiliam o homem nessas plantações. Já na cidade, eu separei essas imagens aí para você. Vejam a imagem da praia, de uma das praias aqui do nosso município, Jaboatão dos Guararapes, a Praia de Piedade. Temos também a imagem de uma fábrica de refrigerantes, que também fica localizada aqui no nosso município. Lojas de roupas, que simbolizam o comércio, e a indústria da construção civil, que está em constante crescimento também. Então, como é que acontece a integração entre o campo e a cidade? A população que vive nas cidades necessita de alimentos e matérias-primas produzidas no campo. Já as pessoas que vivem no campo necessitam de tecnologias e serviços desenvolvidos nas cidades. Então, por meio de serviços e informações, pela circulação de produtos, pelas atividades econômicas e deslocamento das pessoas. Então, é assim que acontece a integração do campo e da cidade. Preste atenção aqui agora na sua tela, alguns produtos e serviços fornecidos pela cidade. Roupas, calçados, ferramentas, máquinas agrícolas e etc. Serviços de saúde, serviços bancários, correios, comércio, telefonia, entre outros. Então percebam agora os produtos fornecidos pelo campo. Vamos acompanhar aqui comigo. A madeira, a carne, o café, o algodão, o milho, a banana e o tomate. Sabemos que existem vários outros produtos, dezenas de produtos que vêm do campo, que são trazidos aqui para nós na cidade. Tudo bem até aí? Então vamos falar um pouco sobre essa relação. Como é a relação entre as pessoas do campo e da cidade? Como é essa integração? O lugar onde nós moramos, ele influencia a nossa maneira de ser e de viver. E o trabalho, o lazer, a escola e as diversidades culturais estão diretamente relacionadas com o espaço em que habitamos. Então preste atenção aqui comigo, porque eu tenho informação muito importante para vocês. As pessoas que moram na cidade não são mais importantes do que as pessoas que moram no campo. Ambas são importantes e precisam umas das outras para sobreviver. Então é importante que vocês saibam
disso. E o que é que as pessoas buscam? Vamos saber o que é que essas pessoas buscam. Na cidade, comercializar os produtos que cultivam, atendimento médico hospitalar, escolas, universidades, cursos profissionalizantes, etc. Serviços bancários, centro comercial, entre outros. Já no campo, a maioria das pessoas procura área de lazer e descanso, como pousadas, hotéis fazenda, parque e etc. Como também a prática de esportes em contato com a natureza. Agora, preste atenção no que eu vou falar para vocês. A prática do turismo, né, e dos esportes na área rural tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Um ponto positivo é a geração de emprego e renda nessa determinada área. Tudo bem? Já um ponto negativo é a degradação do meio ambiente. As pessoas, de certa forma, costumam jogar os seus dejetos diretamente nos rios e também o corte de árvores, justamente para poder ampliar mais espaço para essa prática dessas atividades. Então, existem os pontos positivos e os negativos. Tudo bem? Então, chegamos à hora do nosso desafio. Você vai pegar o seu caderno, vai escrever o nome de 2 produtos que você utiliza no seu dia a dia e que são fornecidos tanto pelo campo quanto pela cidade. Tudo bem até aí? Então, pessoal, chegou ao fim mais uma aula nossa. Espero que todos vocês tenham aprendido bastante. Não deixem de fazer o desafio, porque é muito importante para todos vocês. E a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!